de volta. O tema de hoje é ser o outro. Antes da gente voltar à nossa conversinha aqui, que não para no intervalo, é bom que a gente lembre. Fred, você tem mais uma pessoa para colocar na nossa roda, né? Tem. É a Patrícia lá de Brasília. A Patrícia escreveu o seguinte pra gente. Tive um relacionamento com 2 homens casados que moravam em outro país. E uma coisa curiosa é que todos, quando não mentem, sempre têm a velha história de que tem uma mulher muito doente e estão em vias de se separar. É incrível como a desculpa é a mesma. E não há nada pior em ser a outra do que aguentar os finais de semana, Natal, o Ano Novo, as férias escolares sozinha. Então ela está falando de 2 coisas, né? Primeiro que o homem é pouco criativo na hora de mentir e sempre usa a mesma desculpa, mentira. né? A minha mulher tá mal, meu casamento tá horrível, já vou me separar e nunca que essa separação chega. E a coisa péssima que é o amante, ser o outro e passar as datas comemorativas, aqueles momentos mais bacanas, você quer dividir alguma coisa com alguém, sozinho, né? A gente podia falar um pouco sobre isso. Que até agora a gente achou tudo divertido. A família faz muita pressão, eu pedi? Não. Pergunta pra você, mas cadê a sua namorada? Não, porque é aquela tal coisa, né? Como eu tenho meu estilo de vida, de trabalho, tudo sempre foi sozinho, tenho vários amigos. E alguém critica a sua posição de outro? Não. Não? Mas acho que para homem é mais tranquilo. Acho que Eu quando acho é a que mulher, sim. a família pressiona mais. Né? Sim, porque infelizmente, assim, cada pessoa tem uma cabeça, né? Porque o homem é aquela tal coisa, se o homem sai demais é porque é no ganhão, se a mulher sai demais é porque não presta. Eu não acho isso correto. Mas, infelizmente, assim, então a mulher acaba sofrendo bem mais, né? São 2 pesos e 2 medidas, né? A mulher que tem muitas relações é sempre aquela que é vadia, É que essa relação amante é uma relação muito... ela não gera futuro, ela não tem... Ela é seca. Você não vai engravidar do seu amante. Olha, né? Não, entende. Eu tô abrindo a discussão. Não deveria. Mas eu tô entendendo onde você quer chegar. Não existe a cumplicidade, não, mas eu tô falando a dor de quem... vamos supor, essa mulher engravida desse homem e não vai ter mais esse homem do lado, porque esse homem não vai largar a mulher, porque ele tem os outros filhos de uma outra relação. É assim que foi a história da minha vida, né? Não, eu sei. Escuta isso que a gente acabou de descobrir no intervalo e a Cíntia quer realmente dividir isso com a gente. Pois é, que assim, eu sou filha exatamente de uma situação dessa. Minha mãe era amante do meu pai, que era casado com outra pessoa e prometia que ia acabar o casamento e tal, que já não tinha mais relações sexuais com a esposa e tal. Até o dia que a minha mãe vai num supermercado e dá de cara com a esposa, ela já bem grávida e a outra ligeiramente grávida. Então foi uma gravidez simultânea. E aí, quase. exatamente, ou seja, todo aquele papo, já não tinha mais relações sexuais, era papo. E aí ela terminou com meu pai. E aconteceu o seguinte, eles terminaram, ela não foi mais amante dele, mas ele depois arrumou uma outra amante e seguiu tendo amante até o final da vida. Ele morreu velhinho, com uma amante, inclusive a gente questiona onde é que... Bom, aí cortando, voltando, eu acabei encontrando os meus irmãos aos 18 anos, por acaso, no Baixo Leblon. Eu não sabia que tinha irmãos, porque na verdade eu fiquei sabendo quem era o meu pai só quando eu tinha 17 anos. Minha mãe me contou sua mãe criou uma briga. Você sozinha? Não, ela me pegou namorando, aí teve uma briga comigo, aí me contou quem era o meu pai. Até então você achava que ele era... O que tinha acontecido com seu pai? Eu nem perguntava sobre isso, porque eu via que era um assunto proibido, que ela ficava mal, a família fazia cara feia. Você cresceu com essa ausência? Eu cresci com essa ausência e sem perguntar. Aí, num dado momento, eu estava no Baixo Leblon, conversando com o namorado, e aí, papo vai, papo vem, eu contei como é que eu tinha ficado sabendo quem era o meu pai, que a minha mãe me contou, falei o nome, e eu estava falando com a minha irmã e o meu irmão mais velho. Nossa, isso é enredo de novela, né? Mas é que tá, hoje em dia a pessoa ela nem precisa inventar. A realidade ela é já tão tem rica todos esses elementos, que ela né? já tem todos esses elementos. Mas sabe o que acontece? Que a moça que se torna amante, ela tem uma ilusão. O homem já é sacana, porque ele sabe que a moça... Eu acho que quando é amante mesmo, teria que ser ele casado e ela casada. Os 2 casados, porque ao menos teria o fim de semana cada um com a sua família. Não tem esse problema. Ah, já quer solucionar. Vamos casar as 2 lá Não, fora. porque é verdade. Porque a moça, a gente fala do grande amor. Hoje em dia, não é como antigamente, com uma menina de 17, 18 anos, se tornava amante do homem casado, porque o homem era daqueles galãs,
que vinha, chavecava, e ela se entregava e virava amante por amor. Por amor. Hoje em dia, a maioria das amantes tem amor. Não sei se é amor totalmente, mas há interesses. Outros interesses, Porque né? a moça quer fazer uma faculdade, ou os pais estão no interior, ela precisa se sustentar. Então, aí, no decorrer da convivência, ela se apaixona. E vem a cobrança. Só que ele no fim de semana falou, já te falei que eu sou casado. Aí existe toda aquela coisa. Então, as moças, se alguém está ouvindo, está sabendo, quando é que ela se torna amante, ela tem que saber que ela sempre vai ser a outra. Homem nenhum vai deixar a mulher, eu digo isso como detetive e psicóloga, só se realmente... Tem poucas exceções, né? Agora, Tem suas exceções, mas é muito difícil. a gente está falando de alguns casos e tal, mas na maioria, hoje, a gente não vê mais essa figura, né? O mais comum são os casos trágicos, né? É. Porque isso tudo, quer dizer, isso tudo partia muito do homem sedutor demais. Hoje em dia os homens não são mais tão sedutores assim. Não, eu acho que É a mulher que seduz. Eu acho que é um ponto A que é mulher muito que importante. seduz, viu? É a mulher que seduz. Não, mas ó, um ponto que eu acho que é muito importante é o seguinte: como as relações estão cada vez mais rápidas, não dá tempo de arrumar amante. Porque como Casou, já separou. Casou, separou, que tempo você vai ter Tem mais pra arrumar casos, amante? Já vai no justamente. cartório, O povo junto. marcar uma data da Mas a separação. condição de amante está caindo de moda, é isso? É provável. Eu não Pode sei. ser. Eu não sei. Eu digo acho essa que mais ainda difícil, tem, né? A fixa tem, porque há mulheres que... Eu acho que ainda tem mulheres que se apaixonam, acho que ainda há homens sedutores. É claro que não é mais uma coisa recorrente como era antigamente. Hoje em dia, você tira, assim, uma história. Antigamente, não. Todo homem casado tinha um amante. Se não tivesse, ele não tinha status. Né? Ele era careiro, não sei nem como é que chamava isso. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas não têm mais necessidade de ter esse como é que se chama? O galão, né? Galão. O galão. Até porque tem muita gente no meu escritório que vem. Em Vícia, hoje mesmo veio um cliente meu, a dizer Olha, pra você cá. vai falar, hein? Não. Um cliente meu que Descrição veio. é a palavra-chave Não, no não. trabalho Veja bem, dela. eu tenho 46 anos, eu sei. Ele veio, que é casado, um senhor já tem uma certa idade, casado há muitos anos, e tem uma amante há 20 e poucos anos. Ele quis saber se a amante dele tem outra pessoa. Uau, agora já Então, complicou mais ainda. Quer dizer, 20 e poucos Isso é anos. perto do que tá rolando aqui, É Lorena. mesmo? Quer dizer, isso aqui, então, isso aqui. E ele tá desesperado. E ela não tá nem aí, porque ela já tem 2 apartamentos do velho. Nossa. Eu tenho não sei o quê. Ela tá, meu carinho, e o coitadinho. Não conta isso. Eu não tô contando a verdadeira história, eu tô contando. Mas eu, quando eu É fui verdade. amante na vida, eu ajudava o bendito do sujeito lá com o filho que não era meu, entendeu? Mas porque também você não mulher demais, também, né? eu ajudava, porque o cara Você é era amante duro. antiga, Olha, né? a gente já está indo agora para um caminho que a gente, muitas histórias pessoais Pessoal aqui, e pessoal. e realmente a situação não é fácil, mas a gente não pode negar que a traição, né, o ser amante, ser outro, rende muita piada.